bem-vindos ao novo episódio do podcast Saúde Vascular. E hoje o tema é um tema bem interessante, um tema que a gente não aborda muito, mas deveria, porque é bem prevalente também. Nós vamos falar hoje sobre aneurismas de aorta, tanto a aorta torácica quanto a aorta abdominal, né? O que ele significa, quais são as causas, os sintomas, como é que a gente pode identificar. E hoje a gente tem convidados ilustres aqui, né? Hoje veio com a gente conversar o Dr. Rodrigo Landim, que é cirurgião vascular do HGF e do IJF, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e já tem mais de 20 anos de experiência em cirurgia vascular. Junto com ele está o Dr. Tiziano Sindô, que é cirurgião vascular do Hospital Geral César Caos, especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e fundador do Grupo Venus e do Venus Experience. A gente sempre começa os podcasts da gente perguntando um pouquinho sobre vocês, até para o pessoal conhecer um pouco mais sobre vocês. Eu vou começar com o Dr. Rodrigo. A gente sempre pergunta, Dr. Rodrigo, qual foi o D0, aquele dia que você pensou e instalou o dedo e falou, putz, eu quero cirurgia vascular? Cara, quando eu me formei na nossa faculdade, ainda não tinha aulas e a cirurgia vascular não era conhecida como a especialidade do futuro. E eu acho que esse futuro chegou. Porque a gente não tinha nem aula de cirurgia vascular na faculdade. Quando eu viajei, fui fazer minha residência, eu tive contato com a especialidade. E realmente foi o que aproximou quando a gente começou a assistir às cirurgias e participar dessas cirurgias. É muito interessante. Realmente, eu acho que quando a gente vai para São Paulo tem uma outra visão até, né, sobre a cirurgia vascular, né, porque amplia bastante, né, principalmente há algum tempo atrás, o que se tinha, né, que começou muito mais lá e depois que foi migrando para os outros estados do país. E você, Tiziano, como é que começou o D0? Como é que você gostou de cirurgia vascular? Eu comecei a... Não conhecia cirurgia vascular, só para corrigir aqui o Dr. Rodrigo. Na faculdade a gente continua sem ter esse contato. Mesmo? Até então, né? Até um tempinho que eu me formei. Uhum. E eu realmente comecei a gostar de vascular quando no internato, no HGF, no serviço do Dr. Rodrigo, por coincidência. A gente começou a rodar, começou a conhecer e realmente a especialidade é apaixonante. Principalmente para quem gosta de cirurgia e gosta de clínica, né? Verdade. Porque é uma especialidade que consegue misturar bem essa parte clínico-cirúrgica. E é engraçado, assim, a maioria dos convidados que vieram aqui fala exatamente disso, né? Isso não é uma exclusividade aqui do Ceará, mas acho que de todos os estados. A maioria das pessoas, né, que fizeram residência antes da nossa geração, eles tinham essa dificuldade, né? Porque antes era cardiovascular, era uma coisa só. Então você fazia tudo, né? Mas quando, na verdade, a cirurgia vascular, ela por si só, a periférica, já é uma gama de coisas, né? Já tem bastante coisa, assim, então a gente consegue trabalhar numa diversidade muito grande. Se você quiser fazer ultrassom, se você quiser tratar arterial, se você quiser tratar arterial complexa, que é o que a gente vai falar hoje, né? E você pode atuar em qualquer linha de frente, que sempre vai ter paciente, muito paciente. Pois eu vou contar um segredo aqui também. Eu também me interessei pela cirurgia vascular numa cirurgia do Dr. Rodrigo. Ele fez uma embolização periférica naquele dia. Eu falei, putz, dá pra tratar desse jeito, só com furinho. Olha aí. Foi o que me apaixonou e o que me fez querer fazer cirurgia vascular. Ou seja, esse episódio aqui é de peso hoje, né? Bem, geralmente eu costumo dar uma introdução do tema só para a gente ter noção da relevância. Só para você ter noção, são quase 70 mil mortes associadas ao aneurisma de aorta abdominal no Brasil. Isso dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e é uma doença que tem uma prevalência de quase 1% da população global. Então realmente uma doença muito prevalente, uma doença que existe não só no país, mas no mundo inteiro e que realmente tem risco para a saúde, risco de morte. E, em geral, a gente tem que primeiro entender, né? A gente acaba começando com a introdução básica, a gente vai perguntar para o Tiziano o que é a aorta, qual é a função dela no corpo, o que é que seria a aorta para a gente estar falando do aneurisma dela. É uma veia, uma artéria, né? Porque a maioria das pessoas acha que é uma veia, né? É uma veia calibrosa, né? Exatamente. Na verdade, a aorta é o principal vaso do nosso organismo, né? Então, por onde escoa praticamente todo o sangue do nosso organismo, e que vai se ramificando e levando a cada vez vasos menores e irrigando todos os órgãos. Então, resumindo, é o principal vaso que irriga todos os órgãos do nosso organismo, né? E o interessante é que, realmente, como a Juliana falou, é uma doença, um setor pouco explorado pela medicina em geral. A gente só vai conhecer realmente quando a gente adentra essa parte da cirurgia vascular e vai pormenorizando um pouco mais as doenças, as especificidades de cada parte, de cada vaso que a gente acaba tratando, né? Então, assim, a maioria, inclusive, dos colegas, dos médicos, eles não têm, assim, noção das repercussões que uma doença da aorta, né, pode trazer pro doente e as repercussões da cirurgia de aorta.
né? Então a gente sabe que é muito difícil hoje em dia, agora não mais por causa da cirurgia minimamente invasiva, né? Mas a mortalidade era muito alta, principalmente em grandes centros. Em grandes centros ela já era alta, por conta da complexidade não só da cirurgia, mas do pós-operatório. Né? Então é isso que a gente quer desmistificar aqui, porque tem muita gente ainda que não tem o menor conhecimento sobre essa doença da aorta, né? A aorta, né, a gente sabe que é um vaso muito extenso, né, que ele começa no coração e ele vai pelo tórax completo até o abdômen do paciente. E por ser tão grande, ele acaba tendo variações, né? Então, assim, as doenças delas vão variando de cada segmento que ele está acometendo, né? E hoje em dia há uma tendência a se tratar a aorta não só como uma artéria, um vaso grande do corpo, mas pensando que ela também é um órgão complexo associado, com suas camadas de parede, com suas doenças próprias. Isso é uma tendência meio que global, as pessoas estão tentando transformar ela como se fosse um órgão, ou ver ela como se fosse um órgão para o tratamento. E a gente sabe que uma das doenças que pode aparecer é o próprio aneurisma, né? E eu queria que o Dr. Rodrigo explicasse para a gente mais ou menos o que é o aneurisma, já que a gente está falando dele, para a gente entender o que é essa doença. O aneurisma é quando o vaso ele está 1,5 vezes maior do que o diâmetro esperado. Na aorta, digamos que no adulto, homem, seja 2 centímetros, a partir de 3 a gente chama de aneurisma, né? O que não quer dizer que precisa tratar a partir de 3, mas que precisa acompanhar. E é muito comum haver a confusão pela prevalência, que o pessoal, em geral, acha que aneurisma é só na cabeça. Não é. Isso, E aqui verdade. nós não vamos discutir o da cabeça, né? A ideia aqui é mostrar que o aneurisma da aorta, que é o principal vaso do corpo e que é uma doença silenciosa. Então, é importante ter o conhecimento e pensar na doença antes dela complicar, né? Exatamente. A gente vê sempre esse aneurisma, né, como uma dilatação, né? Realmente o que eu explico muito para os pacientes ou para qualquer pessoa que procura é que é como se fosse uma bexigazinha mesmo, que acaba que você assopra, ela pode dilatar e ir crescendo. E à medida que ela cresce, ela pode estourar, né? Então, esse é um dos tipos de aneurisma. Eu queria que o Dr. Rodrigo continuasse um pouco mais e explicasse até para a gente os tipos, né? Já que tem aneurisma no tórax, aneurisma no abdômen, os tipos de aneurisma, o que ele pode falar? O aneurisma mais comum, que é dentro da aorta, é na aorta abdominal, aquela que fica na barriga. Em geral, ela começa de baixo, depois que sai as artérias do rins, é ali onde ela dilata, que 90% dos aneurismas são ali, né? Eles podem ser, quando a artéria cresce toda, por toda a circunferência dela, o aneurisma chama de fusiforme, formado de um fuso. E tem um sacular, que é mais comum nas artérias periféricas, mas que pode ter na aorta também, é o mais comum dentro da cabeça também, nos neurológicos, mas na aorta também. Tem que sacular, é como se fosse, eu faço sempre a comparação com o pneu do carro, que está com aquela bolinha que está saindo ali, uma hora estoura, né? Que ele pega só um lado do vaso da aorta, né? E como a aorta é um vaso muito grande, do fluxo muito alto, em torno de 5 litros por minuto ali na aorta, então assim, se esse saquinho romper, né? A pressão de 5 litros por minuto é extensa, né? Você pode ter um sangramento importante, que é o maior temor que nós temos dessa daí. Verdade. E, Tiziano, conta pra gente, assim, como é que você faz pra triar esses pacientes, né? A gente já sabe o que é o aneurisma, já sabe que a aorta é um vaso importante, mas como que a gente tria? Tem um grupo específico de pessoas ali que podem ser mais acometidas? A gente sabe hoje, assim, que a literatura tem mostrado, assim, com bastante importância, é a associação do paciente tabagista, né, com o aneurisma de aorta como principal fator de risco, né? Coloca-se também como multifatorial. Pacientes que têm familiares com história de aneurisma também têm indicação de fazer um acompanhamento, fazer pelo menos um exame. E a triagem que hoje eles sugerem seriam praticamente todos os homens acima de 65 anos, tá? E também pacientes tabagistas, até antes, se possível, porque como o cigarro é um fator de risco que tem um elevado risco, então seria interessante você já fazer essa avaliação. Inicialmente você faz uma avaliação com ultrassom, um exame físico, você consegue palpar se o aneurisma já for um pouco maior e você já consegue direcionar para um ultrassom caso você queira fazer uma aferição melhor. Como o Rodrigo disse, a gente precisa ter uma noção do acompanhamento, né? Não necessariamente todo aneurisma a gente vai tratar, mas todo aneurisma a gente tem que acompanhar, para no momento certo a gente indicar o tratamento e diminuir os riscos. Show de bola. E com relação a sintoma, porque a gente sabe também que tem muitos daqueles pacientes que não têm sintoma e que descobrem um aneurisma porque ia fazer outra coisa, né? Sei lá, internei. Minha ginecologista pediu um ultrassom e o ultrassom viu um aneurisma. Exatamente. Qual a frequência que você escuta isso, Rodrigo? A grande maioria dos doentes não tem sintoma, né? E o ideal é a gente diagnosticar antes de ter sintoma. Porque o aneurisma ele vai dar sintoma
na aorta, estamos falando de aorta, em 3 condições principais, né? Um é quando ele está com um crescimento muito agudo, ou seja, sinal laranja, né? Que ele vai ter o risco de romper. Quando ele rompe, que aí é uma situação bem delicada, né? Catastrófica, eu diria até, né? Assim, com toda a evolução da medicina, ainda chega perto de 90% da mortalidade. Aí, dos que chegam vivos ao hospital, é 40% a 60% ainda de mortalidade, mesmo com todas as tecnologias, com tudo. E, então, o ideal é a gente diagnosticar sem sintoma, que ele vai dar sintoma quando ele está crescendo, quando ele rompe, uma minoria, que é um subtipo do aneurisma inflamatório, 5% só dos aneurismas que eles doem, né? Que ele tem uma inflamação ao redor dele, né? Tanto é que, em geral, são diagnosticados 5, 10 anos antes, e menores, eles são diagnosticados em diâmetros menores. E mais risco de romper. Isso. Né? E outra situação que hoje, com a melhoria dos exames, o acesso ao ultrassom, que é um exame barato, fácil e né, que é para screening, como o Tiziano falou, está pegando menores, mas quando não tinha tanto isso, quando o aneurisma crescia demais, que ele empurrava alguma estrutura, empurra ali o ureter do rim, aí vai dar uma dor ali, tipo cólica nefrética, ou então empurra alguma outra estrutura. E pode dar. Essas são as situações que você vai ter o sintoma. Que o ideal, ou seja, porque está grande demais e está empurrando alguma coisa, ou porque está ali pertinho de estourar. Né? Então, acho que o ideal é, como ele falou, o screening mesmo, nos doentes acima de 60 anos, se for tabagista, acima de 65 mesmo, sem homem, né? Mulheres é um pouquinho menos comum, mas mulheres, e principalmente mulheres tabagistas, e com história familiar, como ele falou, acho que é em torno de 10, 15% dos pacientes que têm aneurisma tem história familiar. Eu sou um que teve que começar a fazer meus exames, meu pai teve. Né? Enfim, mas o ideal é isso, é a gente saber pensar na doença. E o ideal é o generalista, né? Porque quando ele, né? Que é quem está vendo o doente todo dia, é o cardiologista, é o clínico, é o geriatra, ele que está direto é o ginecologista. A gente recebe muito urologista. Isso. Porque as doenças, o cara vai acompanhar a próstata e parte mais ou menos com a faixa etária do aneurisma e eles se encontram. Acho que talvez uma das especialidades que mais encaminha a gente é o urologista e o cardiologista. Pois tá aí. A gente sabe que a maioria é assintomática, né? E que o tamanho do aneurisma, essa dilatação dele, não é proporcional aos sintomas. Então, tem pacientes que têm aneurismas gigantes, de 8, 9 centímetros, às vezes, de dilatação e que não tem sintoma nenhum, ele não reclama de nada. Às vezes, você pode sentir uma massa palpável, né? Às vezes, o paciente fala, tem uma bolinha que bate aqui dentro da minha barriga. Então, às vezes, isso aí o paciente reclama disso, ou a sensação, como o Dr. Rodrigo disse mesmo, de peso, de mal-estar, de plenitude gástrica, ou mesmo de peso na região pélvica. O que pode acontecer também, no último caso, às vezes é uma embolização, né? Que às vezes é mais raro no aneurisma, não é comum no aneurisma de aorta, mas pode sim. E é um dos sintomas que podem aparecer, são sintomas de quando algum pedacinho de trombo de dentro do aneurisma vai até uma artéria distal e acaba entupindo. Só mais um detalhe ainda, lembrando que muito paciente, né, tem fator de risco pela aterosclerose, né? Então, todos esses fatores de aterosclerose, tudo que pode gerar, acaba sendo um fator de degeneração da parede da aorta e que pode gerar o próprio aneurisma. Eu tinha uma pergunta a mais ainda, até para o Dr. Rodrigo, porque ele falou muito tudo bem da dilatação. O que é mais importante, Dr. Rodrigo? Se a dilatação tiver 10 centímetros de comprimento, como se fosse de cima a baixo na aorta, ou se ela dilatar do ponto de vista para frente e para trás, né, 10 centímetros? O que seria mais perigoso para um paciente? É muito bom essa pergunta aí, porque às vezes os pacientes chegam assustadíssimos no consultório que o ultrassom mostrou que o aneurisma tem 10 por 3 por 4. Né? Na realidade, assim, o que vai dizer de botar a vida do doente em risco mais agudamente é o diâmetro. Sim. O diâmetro, ou seja, anteroposterior ou lateral. Né? O comprimento dele, o tamanho dele, assim, na extensão, de onde ele começa, onde ele termina, não vai dizer o que vai romper. Mas, para a gente que é especialista, que é cirurgião vascular, a gente sabe que ele vai nos diferenciar na estratégia cirúrgica de tratamento. Que aí, se ele for muito comprido e começar a pegar as artérias do intestino, do fígado, do rim, torna a cirurgia bem mais difícil. Eu só queria reforçar aqui, já que a gente está falando de diagnóstico, que se o do abdômen é silencioso, o do aneurisma da aorta torácica, que, ou seja, que é aquela dentro do tórax, acima do diafragma, dentro do peito, né, mais próximo do coração, esse é que é silencioso mesmo. É mudo. E o doente não tem essa de palpar a barriga e sentir que tem um coração dentro da barriga. Às vezes ele diz, eu tô com o coração aqui dentro da minha barriga. Né? E esse é ainda mais silencioso. E que com um exame simples, um raio-x de tórax, feito em 2 incidências, de frente e de lado, já dá para dar uma boa dica e para fazer, acho que serve como screening para aqueles doentes. Lembrando que às vezes o doente pode ter até os dois.
né? É sempre bom Tem um pedir abdômen, dois, né? então toda vez que tem no abdômen, tem que ver Sempre no suspeitar tórax os também, tórax. que tem uns 10% aí que tem Associação. É o Às Kinder vezes- Ovo, né? Vem com uma surpresinha. Isso. Às vezes, doutor Rodrigo, vem também muito do cardiologista, né? Porque hoje em dia se faz muito mais ecocardiograma do que se fazia antes também. Então, como é muito mais rotineiro se fazer um eco, muitas vezes o paciente vai fazer um eco coronário, um eco cardíaco, e esse eco acaba vendo a aorta, ele fala, ó, tem uma dilatação, faça um exame mais específico, faça uma tomografia para avaliar melhor. Então, a gente tem recebido também, como a gente falou aqui várias vezes, que o ultrassom está mais livre, né? Tá mais de acesso mais fácil, o eco também está de acesso mais fácil. E muitas vezes o eco encaminha para a gente. Ainda tem uma pergunta, porque a gente acabou falando que o ultrassom acaba dando uma triagem inicial, todo mundo já discutiu isso, que acaba aparecendo com o urologista, com o ginecologista, mas e uma tomografia? Quando é que a gente pede realmente uma tomografia com contraste? Porque muito paciente tem essa ânsia, né? Às vezes vem com ultrassom, tem um aneurisma, às vezes o aneurisma é pequeno, como o doutor Rodrigo falou, mas ele quer uma tomografia. Quando é que seria indicado mesmo fazer uma tomografia? Tiziano? Bem, a tomografia, ela acaba sendo um exame mais invasivo, porque a gente vai fazer uso de contraste, vai fazer uso de radiação, e com isso você acaba tendo que limitar um pouco, porque você tem que, geralmente são os pacientes que são mais idosos, tem alteração de função renal, então o contraste também faz mal para a questão do rim, então assim, você acaba tendo que limitar. Geralmente a gente tenta limitar esses pacientes para uma avaliação mais invasiva com esse exame, geralmente quando o aneurisma já passa de 4 centímetros, que você precisa ter um acompanhamento mais próximo, e ver também a questão da dilatação, porque você não pode comparar exames diferentes, eu não posso comparar uma dilatação com ultrassom e fazer uma comparação com a tomografia, eu perco o parâmetro, né? Então, assim, se o meu ultrassom já mostra uma dilatação de 4 centímetros, eu já fico mais tendencioso a pensar em pedir uma tomografia, né? Ou também vendo também os sintomas que o Dr. Rodrigo falou. Paciente com um dor abdominal, com aneurisma pequeno, pensar num aneurisma inflamatório. Então, precisa fazer também essa diferenciação de cada tipo de aneurisma também. Né? E já que vai pedir do abdômen, pede logo do tórax. Logo, né? Pede Interessante logo isso daí, porque realmente talvez hoje o padrão ouro, o melhor exame é a que a gente chama angiotomografia, né? Que é uma tomografia que faz contraste anjo para ver os vasos, né? E além de tudo, ele ainda mostra outras estruturas do lado, então dá para dar um diagnóstico diferencial. O ultrassom é um exame muito bom para triagem, mas ele é um exame que ele é técnico dependente. Então ele depende de quem está fazendo. Pacientes obesos, você vai ter uma dificuldade maior de enxergar, porque a aorta fica em cima da coluna. Então você faz o exame por cima da barriga e a aorta está lá atrás. Às vezes pacientes que têm desconstipação ou têm muitos gases no intestino, é difícil de ver. Então, eu compartilho da mesma ideia do Tiziano, o aneurisma ali próximo do que a gente acha que vai tratar. Na verdade, a gente vai pedir a tomografia quando a gente acha que vai tratar ali. Ou se a gente tem dúvida que vai tratar. Se ele está pequeno que não vai tratar, a gente vai. Mas quando está com 4, como a indicação, talvez eu estou dando um spoiler aqui, né? Em geral, a gente indica acima de 5 para mulheres, 5,5 para homem. Quando está com 4 ali, será que esse exame foi bem feito, foi medido direitinho? Sim. Porque como a aorta é muito longa, né? A aorta começa no coração, termina na altura do umbigo, né? Onde ela divide nas duas artérias. Então, às vezes, será que ele viu, não deixou passar nem um pedacinho ali, que ele não viu, que a gente podia estar um pouco mais dilatada? Porque meio centímetro pode não fazer muita diferença em algumas coisas, mas para a aorta, né? Isso aí pode fazer, né? Para indicar uma cirurgia. Então, acho que quando a gente tem uma dúvida desse exame, ou então quando ele está próximo do diâmetro de tratamento, eu faço isso. Está ali perto e olha, está 4,5, eu faço a tomografia. Realmente o ultrassom mostrou, era 4,5 ali, então continua 4,5? Okay. Segue o jogo. Né? Mantém, continua acompanhando com o ultrassom mesmo. E se no acompanhamento do ultrassom ficou-se na dúvida se ele cresceu, porque é outra, né? Indicação, se ele começar a crescer o aneurisma, a gente, opa, peraí, a gente tem que ligar o sinal de alerta. Então, será que vai precisar tratar? Ele está crescendo? Vamos esperar romper para tratar, né? Então, assim, acho que ficou muito bem colocado aí pelo Tiziano. A gente estava falando muito de ruptura, né, do aneurisma, né? E, assim, a gente sabe que ruptura de aneurisma, todo mundo sabe que é uma emergência, não importa onde for, se foi na cabeça, se foi na aorta. Eu queria que o Dr. Rodrigo explicasse um pouco por que é uma emergência, já que todo mundo acha que é, mas pelo menos explicar o que acontece realmente e quais sintomas seriam esses, assim, o que o paciente sente quando tem uma ruptura, para a gente poder pensar nisso. Isso. Só começando... Quando pergunta o que eu não trato um aneurisma de aorta, eu sempre pergunto qual o tamanho, porque todo mundo quer o número mágico, a gente quer assim, né? Quando é para o estudante, eu já digo, estudante de medicina, eu digo, para a prova é 5, mulher 5,5. Mas para a vida real, é quando o risco de romper for maior do que o risco da cirurgia, né? Então, eu não posso dizer que eu vou indicar uma cirurgia com 5
numa senhora de 93 anos ou como na menina que tem uma doença do colágeno com 38, né? Tá certo? Então, assim, pelo risco de romper ser maior do que da cirurgia, ou seja, o risco de morrer da doença, aí vem a medicina como começou. Primo non nocere, não sei se eu estou falando certo, né? Mas é isso que Hipócrates falou, que é primeiro não ser nocivo, ou seja, a gente médico não pode ser pior do que a doença. Isso. A gente não pode ser mais lesivo, assim, porque pra gente também, pra gente ser pior do que o aneurisma de aorta, a gente tem que ser ruim, né? Mas enfim. Não, mas o roto, né? Mas eu concordo com então, você, assim, o roto. o roto, é isso que a gente não quer que seja. Mas, assim, o roto, aí é outra coisa que a gente brinca com os estudantes, com os residentes, quem passou lá no HGF, como vocês falaram que passaram, eu digo, qual é o sintoma do roto? O do livro, o da prova é dor abdominal, massa pulsátil, né? E hipotensão. Hipotensão é baixar a pressão. A pressão baixa, a massa pulsátil de coisa. Ótimo, você vai acertar 90% das provas e vai matar 85% dos doentes. Né? Essa tríade do aneurisma roto É muito difícil. só tem 15% mais ou menos dos doentes, 10, 15% dos doentes. Por isso que é tão importante quem está na emergência pensar como uma emergência abdominal o aneurisma roto. Porque muitas vezes ele vem só com um desse. É só uma dor abdominal. Só que quantas coisas dão na abdominal? Na vesícula, no apêndice, no intestino. Uma isquemia. Entendeu? Só desconfia quem estudou, né? Isso, Mas como eu disse, né, como o volume de sangue é muito grande, é dramático, porque na Isso. hora que rompe, Isso. aquilo tudo vai para dentro da barriga e a barriga tem espaço para absorver esse tanto de sangue. Então, a pessoa realmente Exatamente. O perde muito ideal é sangue. você... Porque, assim, felizmente, dos que chegam vir no hospital, a maioria dessas rupturas são posteriores. Sim. Então, elas param ali no músculo e o cara tem um respiro para sobreviver. Sim, ali, vai chegar. É ali que o bom médico vai fazer a diferença. Isso. É ali que você tem que estar na emergência e tem que dizer, opa, Lembrei. peraí, deixa eu botar a mão na barriga antes do exame. Pô, esse cara tem uma massa pulsátil aqui, o cara tá com defesa. Ou então o cara tá com dor de barriga e tá com a pressão um pouquinho baixa. Peraí, quer que dá dor de barriga quando ele tá sangrando? É o turning point, Então, né? assim, porque esse é o doente que sai vivo. O doente que chega, que você bota em sala chocado, né, com a pressão baixíssima, a pressão de 4, 3, como a gente já colocou, então o doente que teve uma parada, você reanimou e conseguiu, ele voltou, teve uma parada cardíaca, você fez reanimação, ele voltou, você colocou em sala, esse doente raramente sai. Né? E hoje, com as novas tecnologias, você consegue operar um aneurisma de aorta com anestesia local. Aliás, roto eu opero todos com anestesia local, não sei vocês. Eu opero todos com anestesia local. Até porque a própria anestesia faz dar uma relaxada Aí e essa musculatura aí que ele você falou que segura pode essa musculatura, na soltar, hora que a né? musculatura relaxa, o sangue corre, sangue corre. né? Tinha uma estatística, né, que sempre se dizia na minha residência, e eu digo muito para os pacientes, é que assim, um aneurisma em casa, né, você está com ele, se ele romper, metade morre em casa. Não dá tempo de chegar nem no hospital. E era o que se dizia, não chega, vai morrer e acordou morto, né? Foi dormir e acordou morto. E dos que chegam, metade não consegue nem operar, exatamente por isso, porque até diagnosticar, até alguém entender que é um aneurisma de aorta, ele acaba morrendo na Até emergência. pensar naquilo, né? Eu digo, tem que pensar naquilo. Naquilo é o E aneurisma. ainda dos que operam, metade acaba falecendo por outras causas, porque entrou muito grave, porque tinha insuficiência renal associada, porque era muito idoso. Que infartou. E realmente, quando rompe, a mortalidade fica muito alta, fica beirando os 90%. Então você só consegue salvar cerca de 10% dos que romperam e que você operou na emergência. Por isso que, embora seja silencioso, o paciente não tenha sintoma, você tem que operar o aneurisma eletivo, marcado, com tudo programado, com o material todo ok, antes de romper, né? Então, É a gente interessante porque hoje o aneurisma roto, a mortalidade é, como a gente falou, 90% chega viva, assim, com metade morre, 40%, 60%. Ao passo que na cirurgia do tenente eletivo, a mortalidade é de 5%, quer dizer, 95% tu salva. E hoje, com as tecnologias endovasculares minimamente invasivas, que você faz sem ter que abrir a barriga, sem ter que abrir o tórax, sem abrir o peito, é em torno de 1%, 1 a 3% de mortalidade em mãos com experiência. Exatamente. Então, isso é uma coisa que, pô, é revolucionária, cara. Assim, você vê um pós-operatório de aneurisma, sério, os caras, é eletivo marcado, o cara pensa, dói menos que um de hérnia, né? Que faz, né? E a alta Assim, é porque muito não tem precoce, coisa. né, professor? A gente Verdade. acaba operando, dá 2 Opera, dias, em geral, então, tá em assim, casa, pra casa. com um furinho na virilha, né? Então, Verdade. assim, porque esperar romper, né? A gente sabe, né? Tá entrando já na parte de prevenção e tratamento, né? Que realmente tem os aneurismas de menores, os pequenos, como vocês estavam falando, que a gente acaba só acompanhando no consultório. Mas já foi dito um pouco, eu queria só que organizasse a ideia de quanto seria realmente para indicar a cirurgia, né? Quem teria indicação de operar um aneurisma de aorta, vamos focar só no abdominal para poder não ficar tão amplo, e dizer como é que se opera, né? Quais são as técnicas que existem. Vamos lá, Tiziana, ajuda a gente aí. Como o Rodrigo já até mencionou anteriormente, né, a gente tem um cutoff de 5 centímetros para a mulher. Geralmente a mulher no Brasil, a mulher menorzinha.
e o homem 5,5 centímetros. Né? Existem outros parâmetros que a gente acaba, dilatação durante 6 meses, 1 ano, se o paciente está com dor. Então, assim, são várias outras coisas que a gente pode associar na indicação da cirurgia. Mas o que a gente precisa pegar, como o doutor Rodrigo falou, para a prova, né? É deixar o corte de 5 centímetros para mulher e 5,5 em homem, né? Qual foi outra coisa que você perguntou? As técnicas, né? Como é que a gente opera mesmo esses aneurismos? O que é que tem de indicação? Só falar da técnica, só reforçando essa ROI do 5, 5,5, porque realmente, ainda hoje tinha dúvida, até o pessoal queria puxar para 4,5 e tudo, mas tem estudos grandes, né? Os dois que eu acho melhor é um inglês, de pequenos aneurismos, né? E um do Hospital de Veteranos dos Estados Unidos, que eles acompanharam esses doentes. E o que é que você viu? Que a partir de 5 centímetros, 70% dos doentes iam ser operados. Ou porque eles cresciam, ou porque eles tinham dor. Por isso que vem aquela história que eu disse assim, quando o risco de romper foi menor do que da doença. Então, se 70% desse doente acima de 5 centímetros, você precisa ser operado. Então, hoje, num doente desse, acima de 5 centímetros, eu vou perguntar se você não pensa assim também. Mesmo homem, acima de 5 centímetros, jovem, que tem uma anatomia favorável para fazer uma cirurgia, né, menos invasiva. Sabe que ele tem 70% de chance de precisar, durante acompanhamento, operar. Por que não? Né? Se estiver tudo bem na coisa. Né? Entendeu? Então, assim, esse cut-off do 5,5 que a gente fala, que a gente é 5,5, mas 70%. Mas a gente sabe que é seguro. Não quero, vou acompanhar. Tu tem principalmente doente que tu tem acompanhamento de perto. Mas a gente lá no hospital geral. Sim. Que às vezes o doente vem no ambulatório, marca o retorno, o cara é do interior, não sei o que, está com aneurisma de 5. E a gente tem que baixa o risco, aí ele vai voltar para mim depois, daqui 3 anos com 7. Então, assim, é interessante isso daí, que o aneurisma é 5,5 para homem, mas que esse do 5,5, a maioria vai precisar operar. Então, eu acho um vamos ter o risco cirúrgico, né? É o aneurisma sacular, né? Porque o aneurisma sacular não é de 5,5 essa indicação. Sacular a partir a partir do momento que ele é sacular, ele já aumenta o risco de rotura e já tem indicação de tratar. E que muitas vezes, dependendo da onde vem o laudo, às vezes vem um laudo só escrito e você pega um laudo que a pessoa lauda como aneurisma e você não sabe se é sacular ou não. Então eu gosto muito de ver a imagem, né? Isso. Eu vejo a imagem para ver se tem característica de sacular, se é só uma das paredes que está acometida ou não. Porque às vezes a gente flagra erros, assim, não é erros, é falhas, né, no laudo, né? Continua sendo aneurisma, mas seria uma indicação mais precoce, talvez, da indicação. O que a gente vê muitas vezes é o contrário, né? Todo aneurisma eles botam como sacular. Às vezes é uma curva do vaso e ele acha que é só uma coisa. Então, o cirurgião vascular tem que estar habituado a ver a tomografia. É outra coisa que eu até brinco às vezes com o paciente chega com o laudo e diz, não, deixa o laudo aqui, deixa eu olhar. Eu vou ver o laudo depois para ver as outras coisas fora da hora. Né? Porque, com frequência, do mesmo jeito que o urologista vai lá ver a próstata enquanto o aneurisma manda pra gente, eu já perdi a conta de quantos doentes, por exemplo, eu pedi uma tomografia do aneurisma e encaminhei para um meu amigo cirurgião torácico que estava com câncer de pulmão. Nódozinho no pulmão. Frequentemente. Né? Então, assim, porque são fatores de risco são mesmo, que é o cigarro, a idade, né? Homem, né? E, então, assim, é importantíssimo essa parte aí. E saber ver a doença, ver a aorta direitinho. Show de bola. A gente estava falando também dos tipos de cirurgia, né? Assim, quais são os tipos, né? O que é que vocês podem falar de como operar esse paciente, como seria a cirurgia para corrigir esse aneurisma? Hoje, a gente, dependendo do fator de risco, da doença, da idade, a gente tem várias técnicas, né? E também da disponibilidade de material. Hoje, acho que a grande maioria das vezes a gente tenta fazer um tratamento menos invasivo por conta da complexidade do pós-operatório, complexidade de acesso, mortalidade, né? Que seria a cirurgia pela técnica endovascular, que a gente consegue através de pequenos furos na região inguinal e a gente consegue passar todo o material na disposição do aneurisma, né? E a gente consegue fazer, geralmente no SUS, a gente acaba tendo que lançar mão mais de procedimentos mais cruentos, né? Aí vai de novo aquela pergunta bem do começo, do complemento, onde começa, onde termina, né? Os que começam depois da saída da artéria dos rins, que chama colo do aneurisma, que é onde tem um lugarzinho onde se consegue fixar essa prótese que o Tiziano falou, porque essa pela virilha é muito menos invasiva, o doente se recupera de maneira bem mais rápida, há quem dê alta no mesmo dia, experimental ainda, uns grupos de estudos localizados, tem ali o do menino lá de São Paulo, né, do Ranzuki, mas a maioria dos serviços deixa o doente 24 horas, só 48 internado. Faz só pela virilha, como ele falou, mas ela precisa de ter uma anatomia, precisa ter uma distância, porque essa prótese ela se segura sozinha, ela abre sozinha, como se fosse um estente, e se segura lá
gruda no vaso e para não escorregar tem que ter um pedaço para grudar ali, né? E existe a cirurgia convencional, que é uma cirurgia de resultado ainda muito bom, mas uma cirurgia que tem um pós-operatório mais arrastado. Isso. O que é a cirurgia convencional? Abre a barriga todinha no meio, né, que a gente chama na laboratório, fecha o vaso em cima e embaixo, abre e costura à mão uma prótese antiga que já tem desde acho que foi do Bol primeiro, 1940. Bem poucos artesanal, anos, né? Isso, eu acho é que é interessante porque 45. tem 1941, é 45, É, não eu tenho acho. assim de cabeça. E tratou, tem ilustre que foi, né? Einstein morreu de aneurisma de aorta, né? Yves Pitangui foi operado de aneurisma de aorta eletivo, né? Operado de maneira convencional ainda, ou seja, é uma cirurgia de resultado muito bom. Mas é uma cirurgia mais invasiva, porque o cara fica 2, 3 dias na UTI, mais uns dias no quarto, na enfermaria, até conseguir ir de alta, né? Mas a longo prazo é muito bom. E contando que não vai ter Isso. complicação pós-operatória, né? Isso. Tipo, insuficiência Isso. renal por causa do tempo cirúrgico e tudo Isso, mais, né? pneumonia é muito comum depois da cirurgia, porque o cara fica com dor, não respira direito. E tem essa outra que é bem menos invasiva, né? Que é a cirurgia endovascular, né? Que a gente chama de cair por dentro do vaso, como se fosse, vai guiando por uma câmerazinha, como fosse o... Videogame. Olhando na tela, com raio-x e faz. Eu costumo dizer para os pacientes que quando essa do furinho, né, que é endovascular, que é como se a gente fosse por dentro e colocasse uma capinha, né, para não deixar o sangue encostar no aneurisma, né, que é a prótese, né? E ela vai toda fechadinha, num espaço menor, e lá dentro ela se solta e, como o Dr. Rodrigo disse, tem que ter um espaço saudável para essa prótese poder encostar e ficar presa lá e o sangue passar só por dentro. Só que como tem conexões dentro dessa capinha, né, dessas próteses, tem mais chances, né, que a gente sabe também de romper, ou de romper não, desculpa, de soltar, né, de desconectar. Então tem risco do aneurisma voltar a encher por culpa de alguma desconexão desse material. Como o Dr. Rodrigo disse, a cirurgia aberta ainda é útil, né? Principalmente o paciente jovem, que tem um coração bom, que aguentaria uma cirurgia de porte cirúrgico maior, mas que a longo prazo ela tem menos complicações, teria menos reabordagens. Então, ainda em alguns cantos, se indica muito cirurgia aberta, ou por falta de material, ou mesmo pelo status do paciente, com bons resultados, inclusive em literatura também. Então, a gente acaba aproveitando. Vocês também seguiam por esses parâmetros? Assim, quando é que a cirurgia aberta ainda tem o seu espaço? Em que situações? Eu acho que assim, são duas coisas que a gente tem que sempre pesar. É o risco cirúrgico do paciente. Então, assim, de maneira grosseira, quanto mais arriscado o doente, do ponto de vista clínico que ele tem. O cara tem problema de coração, de pulmão grave, algo desse tipo. Quanto mais arriscado clinicamente é o doente, mais vai direcionando a gente a indicar a maneira menos invasiva, que é a endovascular. Só que a endovascular, que essa aqui é pelos furinhos, que é por dentro do vaso, ela tem limitações técnicas, porque como a prótese ela é solta, você não pode cortar como é na mão, que vai adaptar, ela já é feita, ela tem essas limitações. Então, nem todo doente tem anatomia que permite isso. Ou porque é muito perto do rim, ou porque já encostou na artéria do rim, então tem que ter um furinho ali para botar. Hoje, cada vez que está se desenvolvendo mais, hoje a gente consegue cobrir literalmente do coração até as pernas com próteses, com essas próteses hoje. Mas são caríssimas, inviáveis na maioria do sistema de saúde público, por exemplo. Então, é pouco provável que quando pegou já a artéria de rim, já pegou, foi mais alta. Lá no SUS, no Hospital Geral, a gente, em geral, faz aberta. E tem bons resultados. Tem bons resultados, mesmo quando pega a artéria. Então, assim, de maneira mais objetiva, eu hoje reservo a cirurgia aberta para aqueles doentes de baixo risco cirúrgico com anatomia desfavorável. Mas saiu um estudo em inglês, um estudo recente em inglês, mostrando que a cirurgia aberta tem um resultado bom e até melhor a médio e longo prazo do que a endovascular. É lógico que a gente tem que ver o viés, será que estavam operando os mais graves todos e os menos graves estavam operando todos aberto e endo? Não sei, mas assim, mas mostra que a aberta também é uma cirurgia ainda muito boa, né? Que é uma cirurgia de custo bem menor, né? E que tem um resultado bom. Então, assim, Rodrigo, reservo mais essas cirurgias abertas para os doentes de baixo risco, doentes jovens, e tem uma indicação absoluta, né? Não é absoluta porque diz que na medicina, no amor, não tem nunca nem sempre, né? Mas, assim, teoricamente, existe uma contraindicação para tratar a endovascular, que a gente não falou aqui, porque é uma doença muito rara, e aqui a ideia é falar o mais do geral, que são as doenças do colágeno, são pessoas que têm doença da parede do vaso, em geral em jovens, em pacientes jovens, que são doenças raras, como síndrome de Marfan, síndrome de BC, Ehlers-Danlos. São doentes jovens mesmo, jovem entenda, 30 anos, 20 anos e tudo, que tem umas dilatações e você tem que, se você não dá para botar endovascular, porque
essa prótese vai dilatar, na hora que ela se prende, ela se fixa por força empurrando e por uns ganchinhos. Então, na hora que ela pegar aí nessa parede doente, ela vai degenerar no cara jovem. Então, esses casos aí, absolutamente tem que ser... Né, Cirurgia aberta, tem né? que ser cirurgia aberta, né? Nos demais, no mais comum, que é o que a gente falou, aquele fator de risco, lembrando, cigarro, pressão alta, idade, nesses doentes aí mais idosos, a endovascular hoje, eu acho que é a primeira opção da maioria dos serviços. A não ser que ele não dê para fazer isso, né? Porque ele é, né? Eu costumo, doutor Rodrigo, dar a opção para o paciente também. Então, quando é um paciente mais jovem, que tem um risco cardíaco aceitável, né, lógico, sem submeter ele a um risco cirúrgico aumentado, eu explico para ele as duas técnicas, explico as vantagens e desvantagens do que a gente estava comentando aqui e deixo ele decidir. Mas é praticamente unânime que até os próprios pacientes entendem pela visão, por outras pessoas que já operaram, por alguém que conhece, ou por pesquisa mesmo que eles fazem na internet, no YouTube, acabam identificando que preferem fazer pelo furinho, mesmo sabendo da possibilidade de ter reabordagens, de ter algum procedimento a mais. Sei que desculpa. Sei que tu tá falando, é interessante que essa pergunta que tu me fez, eu fiz em 2004, quer dizer, 21 anos atrás, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que estava no serviço do cara que criou, que foi o Juan Carlos Parodi, um argentino que em 1991 tem um russo querendo puxar para ele, né? Mas para nós aqui da América, foi o Parodi, foi o primeiro, né? Cara, sensacional. E eu fiz essa pergunta a ele, estava ele e o outro cirurgião que operava com ele no serviço, na época que eu fiz um estágio no serviço dele lá, e eu disse, então, paciente jovem, na época, há 20 anos atrás, as próteses não eram tão boas como está de hoje. Tinha, na época, 30% dos doentes que eram operados, eles iam ser reabordados. Podia ser só pela virilha, mas isso é reabordado. Por um vazamentozinho que teve aqui, botar mais um estentezinho ali para resolver um sangramentozinho que tinha, não tinha. Eu digo, mas, americano é pragmático, é prático. Né? Eu digo, isso lá nos Estados Unidos, eu digo, mas doutor, um paciente jovem, 50 anos, você faz endovascular? E ele disse exatamente o que você disse, André. Ele disse, eu boto para o paciente, eu explico. Quando eu digo doente que ele vai sair com a sonda do nariz, 2, 3 dias de UTI, dieta zero, né? Depois ficar mais 5 dias. Algumas vezes ainda iam para aqueles nursing houses que eles têm lá, que são as casas que eles botam, né, para o cara se recuperar bem antes de ir para casa. O americano não quer saber se daqui 3 anos ele vai precisar fazer um cateterismo e botar um novo estentezinho dentro do que ele já tinha. Ele quer estar vivo amanhã. Ele quer resolver entendeu? o Então, dele. assim, a maioria vai querer, o doente vai querer isso daqui. E os resultados são muito bons, né? Lógico que a medicina, aquela história que saúde não tem preço, mas tem custo, né? Tem custo. Então, do ponto de vista populacional, lógico que isso tem que ser regrado e tem que ser respeitadas as indicações, mas que para o doente ter uma chance de ganhar uma laparotomia, que é abrir a barriga, e outra que o cara faz com 2 furinhos na virilha, que sai com 3 pontinhos aí, tem né? nem o que dizer, né? Cara. E cada vez mais a do furinho ganhou espaço, né? Como o senhor disse, até na emergência, hoje em dia, a gente vai pelo furinho, o furinho na virilha com anestesia local, e a gente às vezes consegue resolver um aneurisma roto que estava praticamente em óbito, e você consegue reverter isso com o furo, né? E se você for submeter a cirurgia maior, laparotomia, a probabilidade de ele não aguentar a cirurgia em si já aumenta demais. Porque, em geral, são doentes idosos, né? Além do aneurisma, ele tem problema no coração, ele tem problema no pulmão, no rim. Em geral, tem a associação completa, né? E tanto é que assim, a demanda por cirurgia endovascular é tanta que as endopróteses se tornaram mais arrojadas, né? Então, antigamente, era muito daquilo, era o mais do mesmo. E aí, hoje a gente sabe que a gente tem as fenestradas, que antigamente era muito difícil. Era muito... não era impossível, mas ainda são muito caras. Era muito mais caro antigamente e era muito mais inacessível, né? E, felizmente, hoje, a gente, até no SUS, aqui no Ceará, no nosso Ceará, lá no Hospital Geral, a gente tem uma endoprótese, cara, é o lugar mais rápido de Fortaleza. Sim. Com certeza. Sério, porque não precisa pedir o cara que vende para trazer. Tem lá. Então, a gente tem uma reserva grande lá, a gente resolve, os doentes chegam lá, eles são operados, tem a prótese, você pega lá e pega. Eu só tinha visto isso quando eu viajei fora, que lá tem. Isso é uma coisa que a medicina vai crescendo. Hoje a gente não tem essas fenestradas, só reforçando o que tu disse, fenestrada é a prótese que vem com um buraquinho para cada ramo do corpo da horta. Como ele falou que a horta tem muitos ramos, um que vai para o rim, um que vai para o intestino, tem a prótese que tem uns buraquinhos, você vai colocando os estendendo desses buraquinhos. Essas nós ainda não temos, mas eu acho que é uma questão de tempo. Né? Quando a gente chegou aqui, que a gente começou em 2004, não tinha aqui, né? A gente, para conseguir, era uma dificuldade. Exatamente. E tudo. Hoje já tem. Em breve vai ter. Né? E, reforçando o tratamento, a coisa que a gente não citou aqui, né, que
existe um espaço muito grande para aquele doente meio termo, a anatomia dele é muito ruim, não dá para fazer endo, mas o doente não é tão grave, que são as cirurgias híbridas. Que você faz uma parte por dentro do vaso, pelos furinhos na virilha, e outra parte com a cirurgia aberta, abrindo, né? E, por exemplo, a tórax abdominal lá na HGF, a gente tem feito até isso daí. A gente faz as cirurgias híbridas, faz o de Brent. Messejana também tem um serviço muito grande lá, com um volume absurdo de prótese, principalmente no torácica, que os colegas lá, o Wilon, o Jamil e mais outros colegas que estão lá na coisa, fazem com uma frequência bem grande, né? Exatamente Massa. como o senhor disse, né? Agora no SUS, né, assim, já tem alguns anos que o governo fornece essas endopróteses, né? A maioria dos serviços, de grandes serviços, né, dos hospitais, acabam tendo essa endoprótese pelo SUS e muitas vezes com acesso até mais rápido do que no particular, porque às vezes está lá a prótese, o paciente chegou, você realmente mede rapidamente, vê se a prótese que tem encaixa, acaba resolvendo. E essas cirurgias híbridas, que o Dr. Rodrigo falou, muitas vezes salvam o paciente, né? Você consegue resolver um pedaço da cirurgia por dentro, como se fosse a parte mais complicada, mais grave, e depois abre um pedacinho com a cirurgia mais estável e acaba resolvendo o resto da cirurgia, né? Como se fosse de duas partes. Uma coisa que sempre perguntam, isso é muito comum no nosso consultório, é o paciente perguntar, doutor, mas não tem um remedinho, não? Porque às vezes eles querem um remedinho para tentar resolver o aneurisma. E aí, Tiziano, tem um remedinho para a gente tentar resolver sem ser com cirurgia? Mas infelizmente não. Né? Se tivesse, seria algo bem revolucionário. Né? Mas infelizmente não. Assim, realmente não são todos os aneurismas que a gente vai operar, como o Dr. Rodrigo falou. A gente vai acompanhar boa parte deles, né? E assim, algum desses aneurismas vão evoluir para indicação de tratamento, né? Mas infelizmente, assim, a questão de medicação que a gente pode ter seria realmente o controle dos fatores de risco, né? É o paciente que não fuma, e tem até estudos que mostram que o paciente que fuma consegue romper aneurisma até de tamanhos menores, né? Então, assim, controlar fator de risco, controlar pressão alta, ter esse cuidado da história familiar, que o Dr. Rodrigo disse que vai até fazer o ultrassom dele tem que fazer quando sair daqui, né, Dr. Rodrigo? Rapaz, já estão querendo me operar. Tô novo ainda. E eu acho que é basicamente isso, né? Assim, eu acho que o mais importante que a gente vai sair daqui, além das indicações, é realmente a ideia de identificar cedo, né? Para a gente poder tratar cedo e a gente sair daquele quadro mais urgente, emergente da ruptura, né? E reforçando o que tu falaste, que o diagnóstico precoce, né? Diagnosticar a doença bem cedo, a gente não tem tratamento, mas tem algumas medicações que ajudam a gente empurrar o máximo possível isso daí, né? E aí, como eu disse, controlar a pressão, e dentro de controlar a pressão, tem uns remédios para pressão que chamam beta-bloqueadores, que ele diminui, entenda, como ele falou, não é uma bexiga de ar que tu tá soprando ali. Então, quanto mais vezes tu soprar e com mais força que tu soprar, mais rápido tu vai romper a tua bexiga. Então, assim, esses remédios chamam beta-bloqueador, ele diminui a frequência que o coração bate e a força. Então, ele controla a pressão e diminui. Para aqueles doentes que podem tomar, eu sempre peço para os cardiologistas, bota, porque isso aí é um fator que diminui. E o outro, que a gente falou dos fatores de risco, que é o colesterol é um dos fatores de risco, já tem estudo que alguns remédios de colesterol, que a gente chama estatinas de alta potência, que são aquelas mais fortes, elas são capazes de dar uma desinflamada ali no vaso e diminuir essa taxa de progressão. Então, não existe remédio para curar, mas a gente vai dando uma empurradinha. Quanto mais você conseguir empurrar, porque o cara sai ficando... Você vai tentando segurar a doença um pouco, Isso. né? Como a aterosclerose, que é um dos fatores que destrói essa parede, né? Que e vai parar o fazer cigarro, né? né? Sempre reforçar isso, que é o principal fator para a ruptura, né? Segurar os fatores de risco, parar o tabagismo, a estatina, como o Dr. Rodrigo falou, inclusive a gente dá o AS também, né? Eles servem para estabilizar as placas da própria aorta e segurar um pouco mais a dilatação. Mas isso não regride, né? Então, assim, é importante a gente falar que o aneurisma de aorta, a partir do momento que ele está, ele não vai regredir com nenhuma medicação. Ele, no máximo, diminui a progressão e realmente vai chegar a um ponto, se ele continuar evoluindo, que você vai precisar de uma cirurgia. Isso vem uma pergunta relevante, né, que a gente pode perguntar para o Tiziano agora. Se todo aneurisma rompe, porque muitas vezes o paciente tem o aneurisma e ele fica, não, vai sumir sozinho, ou não, ele vai romper, é obrigado a romper, né? Assim. Não, felizmente não é a totalidade dos aneurismas que rompem, né? Como a gente estava falando, a gente sempre se baseia muito nessa questão da dilatação, da história da doença, de analisar o paciente, um paciente jovem, um paciente com colagenose, né? Então, assim, não é todo aneurisma que rompe, mas é todo aneurisma que tem risco de romper, né? Então, a gente sempre precisa ficar
mais atento nesse acompanhamento, mais próximo do paciente que tem aneurisma, é um paciente que vai ser seu até você operar e até depois de operar. Isso é um casamento. Um casamento. O resto da vida, meu É. amigo. Tem vários casamentos, tu? Alguns, Alguns, né? Quem tem aneurisma de aorta, é uma pergunta que sempre me fazem, né? Não, doutor, mas eu tenho, é só na aorta mesmo, só tá ali. Muitos deles têm medo de que tem em outro canto, né, doutor Rodrigo? E pode a pessoa ter um aneurisma na aorta e tem em algum outro canto também, ou tem ali e ali mesmo e acabou? É um medo real. Por isso que é interessante, pode sim, e o medo dele existe, e tem fundamento no medo Fundamento tem dele, razão de ser. mas por isso que o ideal é sempre que foi diagnosticado um aneurisma, ser encaminhado para o especialista, porque a gente sabe que ele vai ter. O mais comum, quando tem na aorta, é ter também nas ilíacas, que são as artérias logo depois que a aorta divide, ela dá em dois. Mas, por exemplo, é muito comum em outros cantos, nas pernas, né, nos membros inferiores, né, que é a artéria poplítea, que é uma que passa atrás do joelho, né? Então, tem uma associação grande com esses aí também. Então, sempre tem que... Ou seja, chegou um doente desse, tu tem que dar uma olhada na circulação Rastrear. dele toda. Literalmente, do pé à cabeça, né? Você tem que examinar desde o pé, ver a pulsação do pé, pulsação do joelho, ver se está aumentada ou não. Se tiver aumentado, já pede um ultrassom que você vai ver. Ver o abdômen dele direitinho, ver se ele tem a na ilíaca ali, dos aneurismas, acho que uns 20, 25% que tem na aorta e na ilíaca também. Felizmente o tratamento é o mesmo, quando vai, trata as duas. E lembrar daquilo que a gente começou no começo, de ver a aorta mais para cima também, né? Que não é outro vaso, mas é outro local, né? Verdade, é importante até a gente dar uma catequizada nos pacientes sobre o check-up vascular, porque um dos exames que faz parte do check-up vascular é justamente o que rastreia o aneurisma, né? Então, acho que aí a gente ainda fala muito pouco sobre o check-up, né? Talvez a gente devesse bater mais com os pacientes sobre essa importância, porque a gente vai avaliar tudo. Inclusive, outras alterações que são relevantes para a cirurgia da aorta, como a alteração nas carótidas, né? Sim. Porque é muito comum a gente ter essas associações. O paciente tem doença carotídea, também tem doença coronariana, aí precisa operar Apesar a de aorta, ser- e aí opera o que primeiro, né? perfeito, Opera tudo né? junto. Apesar de serem vasos diferentes, são doenças iguais, né? E Exato. é interessante da medicina que assim, você pega, são os mesmos fatores de risco, e por que é que num lugar entope e no outro dilata, né? Né? Então. Né? O cara fuma e um entope o pescoço, o outro dilata a Dilata. barriga. E às vezes o cara faz os dois, né? Exato. Por isso é tão importante Dilata no procurar, canto, entope no outro. estudar tudo É. que a doença aterosclerótica causa, né? Quando você Isso. vai, o cirurgião vascular, o angiologista são as pessoas ideais para isso. Para ver essa parte junto com a parte do cardiologista e do neuro, né? Do Isso. endócrino, vai ser multidisciplinar. Mas para ver a circulação, o vascular é bom para ver isso. Exato. Que realmente é como ela disse, a gente vai, se você não se der conta de olhar e examinar isso aí, você pode operar um aneurisma, ficou lindo o aneurisma, o cara faz um AVC no primeiro Exato. pós-operatório, que todo mundo viu que ele tinha uma lesão de 90% na Estraga artéria tudo. na carótida, que é a artéria que irriga o cérebro, né? É raro, mas acontece muito, né? É. Aí, voltando ainda para essa situação, vamos dizer que tem um paciente que está com um aneurisma de aorta que é cirúrgico, tem alteração nas carótidas, provavelmente, né, deve ter alguma coisa nas coronárias. O que vocês fazem? Como é o planejamento de vocês? Assim, ficou bem claro que a gente viu que a doença aterosclerótica, que é a principal causa do aneurisma, é difusa, Uhum. entendeu? Ela não escolhe sítios, mas pode ter alguém escondido ali. Uhum. Então, isso daí tem que ser avaliado completo. Primeiro, um exame físico bem feito, completo, que aí você vai ver se tem um aneurisma com nada. Mas a gente tem que partir de exames complementares. Então, um ultrassom Doppler das carótidas, né, para ver que a carótida é aquela artéria que irriga o cérebro que está aqui no pescoço, que é uma da causa comum de AVC, que você pode não ter isso no pós-operatório. E uma avaliação completa do coração. Eu não opero um aneurisma de aorta sem um estudo de coronária. Perfeito. Ou seja, hoje tem exames não invasivos, como a cintilografia do miocárdio, esteira, os pacientes às vezes têm medo de fazer, até o médico tem medo de fazer uma esteira, porque o cara toma isso, mas que não tem, que faça ou um ecoestresse, ou uma cintilografia do miocárdio, e se o cara tiver queixa do coração, tem que conversar com o doente. E às vezes ele esconde, tem que puxar, tem que perguntar, e fazer uma angiotomografia ou um score de cálcio, né? Uma angiotomografia do coração para ver as coronárias, ou chama score de cálcio, que até é mais simples e rápido, né? E tem uma boa sensibilidade. Então, se não tem várias, tem que estudar o coração antes. Para não A ser pego de calça curta, né? exceção do roto, né? É. Não, rompeu não, aí... Foi né? exatamente. Se Ah, tiver eletiva, faca na caveira. em geral, trata Isso, primeiro o isso, coração, isso. primeiro a carótida, depois o aneurisma, até pelo Isso. risco, né? Não adianta de nada você tentar salvar o aneurisma se ele não Exatamente. tiver coração que preste Isso. ou a cabeça funcionando. Então, geralmente, a gente tenta primeiro fazer a triagem, procurar as outras doenças e estadiar o risco da cirurgia. Isso. E isso tudo vai até para o risco da cirurgia, né? Se o paciente tem um risco mais elevado, ele acaba sendo uma cirurgia pelo furinho e volta para aquela conversa do tratamento. Sabe outra pergunta que vive me perguntando?
se o paciente tem um aneurisma, às vezes não está na indicação cirúrgica ainda, 4 centímetros, então a gente está acompanhando no meu consultório e o paciente tem muito medo de trauma. Pode acontecer de algum trauma abdominal ou alguma coisa maior bater nesse aneurisma e estourar porque encostou, porque um neto pulou, alguém pulou em cima da barriga, isso perguntam bastante. É raríssimo. Até digo pro paciente, cara, tu pensa aí que teu coração bate 70 vezes com a pressão de 140 milímetros batendo naquele... Tá normal, hein? Não, bem controladinho, é 140 milímetros ali batendo na parede 70 vezes por minuto. Não aconteceu nada até agora. Exatamente. Para ter com trauma, é muito pouco provável. Faca. Não, não, mas tu sabe que eu tive um doente mas ele já tinha sido tratado pela cirurgia dos furinhos e ele vazou a prótese de uma queda que ele levou. Eu achei que era exagero. Ele rompeu, cara. Foi mesmo? Eu tava na praia, tive que voltar para me operar, cara. Porque ele tava numa queda. Mas isso é exceção. Exceção. Aliás, eu tenho um colega, o Eduardo Rocha, né? Esse é o Dudu, né? Mas tudo bem. Que ele pegou no JF um cara que levou um tiro no aneurisma. Aí é porque... Mas aí quase já mata por si só, né? Entendeu? Olha, eu já Isso era pra não ter erro. O cara virou no lugar que é pra não ter erro, né? Eu tive no começo da minha carreira, logo que eu me formei, eu tava na emergência de plantão e era um paciente idoso, tinha um filho esquizofrênico que deu uma facada nele e a facada entrou dentro do aneurisma. Rapaz, foi uma ciência, viu? Porque chegou o dia, né? Pois é. Podia ter aneurisma, podia não ter aneurisma, acontecer então, de qualquer jeito. Exatamente. Mas não, a resposta é não. Dá para levar a vida normal. Aliás, e tem estudos mostrando que doentes que não andam, ou seja, ou por amputado da perna ou coisa, aumenta o risco de ruptura. Aí, do aneurisma. Interessante. Provavelmente, isso eu já estou aqui, provavelmente é porque assim, na medida que você anda, que você vai ter aquela vasodilatação, vai ter uma menor resistência periférica, que aquele sangue vai bater com menos força ali naquele aneurisma. Mas tem estudo mostrando que, por exemplo, amputado, o aneurisma cresce mais. Né? Interessante. Eu costumo explicar de bom senso, né? Quando esses pacientes me perguntam essas coisas, às vezes o paciente chegou uma vez e perguntou, doutor, posso andar de cavalo? Aí eu perguntei, você já andou? Ele, não. Eu falei, então não está na hora de começar. Se você já fosse um vaqueiro, com a possibilidade baixa de cair, eu acho que você pode continuar. Mas se não, eu acho que não se deve exagerar. Ok, pode caminhar, pode fazer atividade física regular, mas nunca lutou jiu-jitsu. Vai querer lutar agora com aneurisma para fazer força lá, eu acho que é desnecessário. A gente acaba orientando mais ou menos nesse sentido, para evitar traumas excessivos, mas um trauma normal de caminhar, um exercício físico regular, não vai atrapalhar e dificilmente vai chegar, porque como o doutor Rodrigo disse... Você pode andar de bicicleta? Pode, é ergométrica. Né? É porque a aorta é bem profunda, né? Ela fica realmente na frente da coluna e tem todo o abdômen, com todas as vísceras na frente protegendo. Isso. Então, dificilmente um trauma superficial vai chegar lá dentro, a não ser que seja realmente uma facada, um tiro, e aí não tem como proteger, né? Bem, a gente está chegando mais para o final já do nosso tratamento, mas ainda falta um pouco mais, né? A gente quer saber assim, tudo bem, operamos o paciente, ele foi operado, teoricamente foi corrigido esse aneurisma e pronto, a gente dá tchau para ele e nunca mais volta, ou ele tem que voltar para a gente, como vocês já tentaram explicar, é o nosso casamento. Casamento. Como é que funciona esse casamento, né? É um casamento. Pro resto da vida, esse doente vai ter que ser acompanhado, por alguns motivos. O primeiro e o principal deles é que, como a gente falou, a doença ela não é limitada à aorta. A aorta foi o incêndio que teve ali que a gente apagou. Né? Segundo, que essas próteses é um corpo estranho que a gente está colocando dentro da pessoa. Então, assim, outra pergunta que sempre fazem. Tem rejeição. Não existe rejeição à prótese, né? Assim, né? Que é outra pergunta que eles fazem. Até doutor, pode ter rejeição essa prótese? Não, porque ela é feita de uma liga de metal que ela é inerte e um tecido que é inerte. Mas essa prótese pode ter vazamentos, pode ter uma desconexão, porque ela não é uma prótese só. Na realidade, hoje em dia, a maioria é no mínimo 3, né? Que você coloca uma na corpo principal na parte da outra e um indo para cada perna, né? Que aí você encaixa ela nela. Pode ter um vazamento desse encaixe, pode um raminho que tem do intestino, então, aquele raminho que ficou excluído ali, ficar enchendo o saco, literalmente, o saco aneurismático, né? Continuar enchendo o aneurisma ali. Então isso você tem que ir acompanhando. E até né? a progressão do próprio aneurisma, dilatação do próprio aneurisma. Exatamente. E outra coisa que, como ele falou, a doença é progressiva. Ali onde ela se fixou, ela pode crescer um pouquinho mais para cima e ali dá vazar. Então você tem que acompanhar todos esses critérios. Que felizmente hoje estão bem menos, a intervenção é bem menor, né? As próteses, a durabilidade delas é muito grande, a maioria das próteses dura mais do que o paciente, dura tudo direitinho ali. Ele não vai
mas tem que acompanhar e tem que ter uma regularidade. Isso existem protocolos e tudo vem mudando. Antigamente a gente fazia muita tomografia para todo doente, ficava fazendo tomografia, mas a tomografia ela não é completamente isenta de risco, né? Na tomografia toma radiação, então já tem estudo isso mais para criança, né? Que tomografia, crianças que foram submetidas a tomografias muito quando era novo, aumenta o risco de câncer ali no futuro, porque a radiação pode dar isso aí, né? E tem um contraste que você toma, que tem que tomar, porque agride o rim e tudo. Então, hoje, isso aí é uma coisa minha, o aneurisma que a gente tratou ali, que ele ficou sem vazamento nenhum, ficou tudo bem, antigamente a gente fazia com um mês a tomografia, né? Eu não faço com mais. 3, com 6 e 1 ano. Era 3, 6 e 1 ano. Então, hoje a gente tem que já. acompanhar, você faz um exame físico com 1 ano, hoje o ultrassom tem desenvolvido demais, e o ultrassom com Doppler, o Doppler é um recurso do ultrassom que ele vê o fluxo de sangue. Então, você vê se aquele aneurisma tem fluxo ali ou não, se ele já está trombosado, que é o que a gente quer que ele feche, né? E eu acho que desenvolvendo também isso. Contraste para ultrassom, né? Isso. Que são as microbolhas. Até contraste com ultrassom tem, e que não é o contraste ruim como o da tomografia. Então, assim, em geral, a gente tem que acompanhar esse doente, inicialmente com 1 mês, 3 meses, 6 meses, anual, e ficar acompanhando depois, pelo menos anualmente, né? E se não tiver nenhum tipo desses pequenos vazamentos, que chama endolic, né? Que é um termo que usa para pequenos vazamentos. Porque vazamento, o paciente já se assusta, vazou. Não, o vazamento às vezes é só um raminho que tem dentro do aneurisma que a gente propositalmente não fechou. Então, isso aí que tem que acompanhar. Que exame fazer, isso aí vai depender de como se operou o paciente. Mas que ele tem que ser examinado e feito exames complementares com 1 mês, 3, 6 e anual, tem que fazer, né? Tem muito paciente, né, que ele acaba perguntando, doutor, e essa prótese vai ficar lá dentro, essa molinha vai ficar lá dentro ou vai tirar? E aí, dizendo, tira lá de dentro ou deixa lá dentro? Quem tirou não deu tanto trabalho de botar, né? Pra quem tirar. Deixa quieto, né? Eu digo para meus pacientes, rapaz, depois que a gente bota, se Deus quiser, nunca mais eu vou tirar. Porque quem já tirou, né, doutor Rodrigo, sabe que como você disse, tem um ganchinho e esse ganchinho prega realmente na altura das artérias do rim. Para tirar não é fácil. Então, se Deus quiser, essa prótese vai ficar lá dentro, ela vem limpinha, estéril, não vai infeccionar e a gente não vai tirar ele nunca de dentro de você, vai ficar tudo fechado se Deus quiser. Então, a gente sempre enfatiza isso. Porque o engodo é grande, né? E outra coisa que perguntam sempre, né, Tiziana, eu vou tomar remédio pro resto da vida, tem que tomar remédio para afinar o sangue ou não? Cara, isso é um pouco controverso também, né? A gente geralmente tende a manter pelo menos um antiagregante, que seria o AS, que a gente acaba usando também no controle da doença arterial. Muitas vezes ele já tomava antes. Já tomava antes, então não é uma coisa que você acrescenta. Você vai manter a estatina para controlar também a questão das placas, que também faz parte das outras doenças de artérias, né? Então, assim, praticamente sua vida não vai mudar. Você vai ter a medicação, mas... Perfeito. Como é doente idoso, em geral ele já toma remédio. A maioria das vezes a gente dá alta, não dá nem receita no pós-operatório. Você toma dipirona, Tilredor, e o remédio, doutor? Os mesmos que você já tomava antes. Os mesmos. Exatamente. Pronto, né? para ele ficar um pouquinho mais feliz, né? A gente sempre fala também, né, quando esses pacientes operam de aneurisma, o risco que a gente orienta para eles é o risco do rim, né? Então, como é muitas vezes o paciente idoso e tem aterosclerose já no corpo inteiro, a gente sempre fala que tem o risco de dar esses contrastes na tomografia, de fazer o tratamento por endovascular pelo risco de lesão do rim. E, em geral, a gente tem uma preocupação com a tomografia excessiva, né? Então, realmente, tentar evitar essas tomografias no pós-operatório é muito útil, né? Para o paciente, para a função renal dele e para ele manter uma sobrevida maior. Então, acho que ficou bem esclarecido, né? Do começo ao fim. Acho que o recado é esse, as pessoas não têm muito conhecimento, né, sobre o aneurisma, a gente não toca muito nesse assunto como se toca em assuntos de varizes, essas coisas, por exemplo, mas é relevante porque tem uma alta mortalidade se não for diagnosticada a contento, né? Então, acho que fica essa mensagem, né, de tudo que a gente falou aqui, da complexidade do tratamento, da necessidade de diagnóstico precoce, né, para poder evitar as complicações, né? Necessidade de segmento, exatamente. E que os pacientes tomem consciência que, assim, todas as doenças mais prevalentes hoje em dia também podem levar para o caminho do aneurisma, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, outras causas inflamatórias que levem, né, a inflamação da parede do vaso. E daí a relevância de a gente estar conversando hoje sobre aneurisma de aorta, né? Que a maioria das pessoas acha que a aorta é uma veia, né? Mas na verdade ela não é uma veia, é uma artéria que quando dá tudo certo, mas também quando dá errado pode dar muito errado, né? Então a gente queria agradecer aqui
a presença do Dr. Rodrigo Landim, né, do Toticiano, que tiraram um minutinho ali da sua vida para conversar sobre esse tema relevante com a gente. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, os nossos parceiros aqui, que é a Sigvares e a Master Médica, que possibilitam que a gente esteja aqui hoje gravando mais um episódio, né, e deixar esse nível de consciência aí para todos os nossos colegas em fazer o segmento bem corretinho para os nossos pacientes também. Eu queria que o Dr. Rodrigo desse uma mensagem final para os nossos colegas, depois do Toticiano, e por último a gente finaliza. Tá certo. Só agradecer o convite aí, foi muito interessante essa nossa conversa. E se eu pudesse dar uma mensagem, é que a gente sempre pensar na doença. Porque se a gente não pensar, não vai ter como a gente tratar. E hoje, a gente viu uma doença que é gravíssima, em que você consegue tratar com menos de 5% de mortalidade, aliás, na endovascular, até menos de 1%. Né? A ideia é, vamos diagnosticar precoce, que a gente vai evitar algumas cirurgias e nas que precisarem a gente vai conseguir ter um sucesso no nosso tratamento. Vale para os vasculares, mas principalmente para os generalistas, né? Aquele cara não vascular, né? O cardiologista e outros especialistas, né? Como os cardiologistas, geriatria, né? Urologistas. Show de bola. Cristiano, qual é a tua mensagem final aí para... Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando. Estar conversando também com o Dr. Rodrigo, que uma foi fonte inesgotável uma fonte de conhecimento, de né? inspiração, né? Acho que para Obrigado. boa parte aqui dos vasculares de Fortaleza. E eu acho que é isso que o Dr. Rodrigo falou, né? A gente precisa realmente pensar, a gente precisa lembrar da aorta, né? Como a gente viu no congresso. Pense a aorta, né? Então, assim, sempre lembrar das doenças de aorta, seja um aneurisma, seja uma dissecção, seja uma úlcera, são todas doenças graves que precisam realmente ser lembradas, né? Pelo generalista, de quem recebe o paciente na emergência e que saber encaminhar para o especialista correto, né? Show de bola. Esse Pense a Aorta, né, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é exatamente para difundir um pouco mais o conhecimento das doenças da aorta, né? Isso aí para abrir mais a cabeça do clínico, de outros colegas que não estão tão habituados ao tratamento da aorta, para pensar realmente na patologia e encaminhar precocemente para o cirurgião vascular, a fim de que a gente possa realmente fazer o segmento correto e, nos casos que tenham indicação, fazer o tratamento precoce, exatamente para não deixar esse caso talvez mais simples virar um caso mais complexo. Eu deixo uma última lembrança também minha, que é exatamente isso. Eu acho que todo médico, na verdade, tem que palpar o paciente. Isso. Eu acho inadmissível o paciente ir para uma consulta do geriatra, do vascular ou de qualquer outro médico e o paciente ter um aneurisma de aorta palpável, que já é grande ao ponto de palpar a palpação abdominal e não ser identificado. Isso. Então, o paciente chegou no meu consultório, ele tem outras queixas, às vezes na perna, alguma coisa, muitas vezes eu deito o paciente, vou botar a mão na barriga ali, realmente não tem massa abdominal, não tem aquela massa pulsátil, ou não tem, a gente vai fazer uma triagem mais específica para o aneurisma. Eu acho que isso aí não pode passar, e eu acho que é a minha mensagem final, palpe a barriga, porque muitas vezes você identifica só na palpação. Aí, pense a aorta. A população está envelhecendo, né? E quando me formei há 25 anos atrás, a vascular era a profissão do futuro, hoje o futuro chegou, então é a realidade de hoje, né? É verdade. Os parceiros estão vivendo mais vão aparecer mais aneurisma, né? Com certeza. Então é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu.